Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Bom dia, senhoras e senhores. Então, com alegria que eu recebo aqui nesta manhã, no primeiro Fórum de Segurança Pública, Desafio de uma Sociedade em Guerra, que é a primeira iniciativa da Academia Brasileira de Filosofia nesse sentido. E eu chamo para compor a mesa de honra, para dar início à nossa solenidade, eu chamo a juíza federal Renata Gil, presidente da Maerj, por favor. Estadual, da Maerj. Chamo também, por favor, o juiz Wilson Witzel, presidente da AJUF, por favor. Gostaria de chamar também o presidente da Academia Brasileira de Defesa, Coronel Luiz Mauro Ferreira Gomes. Coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Paulo Fernando Marcondes Ferraz, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. O delegado civil, Dr. Paulo Pires, presidente do Conselho Curador da FAEPOL. A ideia deste evento de hoje é que a sociedade civil, aqui no caso a Academia Brasileira de Filosofia, possa, com as autoridades estaduais, federais, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, discutirmos graves problemas da segurança pública, mostrando como nós temos uma situação de décadas que não foi superada, que nós estamos chamando de uma guerra assimétrica, e daí o título, Desafio de uma Sociedade em Guerra. Que guerra é essa? Que tipo de situação nós estamos vivendo? E quais são as ações possíveis para que a gente retome o projeto de uma civilização brasileira? O que a gente chama de regressão pelo autoritarismo do crime, uma regressão à barbárie, com bolsões de barbárie, bolsões de civilização. Então é preciso reintegrar a sociedade brasileira num grande projeto de civilização, e só através da união de todas as instituições é que isso será possível. É uma união também, inclusive, da cidade, que a cidade hoje é uma megalópole, né, que já está unindo o grande Rio com a grande São Paulo, formando um grande aglomerado urbano, com uma desordem urbana muito grande, e essa desordem urbana também se expressa na desordem da criminalidade. E nós, na filosofia, não podemos ser omissos nessa questão, né? Durante muito tempo, as pessoas achavam que discutir questão de segurança pública era um assunto restrito às autoridades policiais ou às autoridades judiciárias, né? E a parte boa das questões sociais ficava com os cientistas sociais, com os cientistas humanos, com os filósofos, etc. Isso demonstrou, se configurou como um erro. Todos nós temos, porque a base da civilização, a base de toda a possibilidade de êxito em todas as áreas da sociedade, da economia, da política, da arte, da ciência, da cultura, é a segurança pública. Ela que é a base de tudo. Sem isso a gente não chega a lugar nenhum.
E para interpretar os graves problemas da segurança pública, é preciso que todas as autoridades e todos os setores da ciência, da arte, da cultura, estejam também mobilizados. É preciso muita sofisticação teórica para que as respostas também sejam adequadas. É preciso uma reflexão crítica muito séria para chegarmos a resolver os problemas. De forma que eu agradeço a presença de todos, a todos que aceitaram participar do evento como palestrantes, a todos que aceitaram participar como debatedores, a todos que vieram como público, se inscreveram. E eu agora vou pedir a licença a todos da mesa para deixar a presidente da Maerj, a juíza estadual Renata Gil, para que profira a sua palestra, a primeira palestra da manhã, que pode ser aqui, à mesa, certo? Ou pode ser aqui. Então, a senhora vai passar aqui primeiro e vai dar a sua palestra, tá bom? As fotos vão ficar bem melhores com ela à frente, né? Todos concordam. Muito obrigado. Né? Vocês podem descer, então, que eu pedi para não ficar solitariamente à mesa, então. Precisamos desfazer a mesa aqui, não? Não precisa, então? Não. Por favor. Então, que quer? Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Meu presidente, João, eu agradeço muito o convite. Apesar de não ser uma acadêmica, eu me sinto muito à vontade aqui, porque estou entre amigos, entre pessoas que eu tenho certeza, com seriedade, pensam o futuro do nosso Estado, pessoas que gostam do movimento político, do bom movimento político, e a gente sabe que sem política a gente não consegue construir as pontes que são necessárias para reestruturar esse caos urbano que a gente está vivendo. Eu sou juíza criminal há quase 18 anos, talvez por isso eu tenha sido convidada para estar aqui, muito menos pela minha posição hoje de estar ocupando a presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E por isso eu tenho um pouquinho de vivência, né, do que mais nos aflige e das omissões do Estado nessa matéria de segurança pública. Em matéria de segurança pública e em matéria estrutural, né? Porque a gente sabe que tudo isso tem muito a ver com as questões de educação, de saúde familiar, planejamento. Então, eu não pretendo aqui avançar muito especificamente em cada um desses temas, mas eu entendo que não é possível que a gente trate de um novo modelo de segurança sem que nós estejamos preparados para mexer nessa lama, né, nessa parte que é realmente o fundo desse poço. Então, eu quero dizer a vocês que eu assisto a violência urbana todos os dias, eu moro em Niterói, eu venho para o trabalho pela Presidente Vargas e aí a gente fica estarrecido, né, como os nossos meninos são ágeis, são rápidos, né, no cometimento de delitos, e por mais que tenhamos viatura, quem passa pela Presidente Vargas todo dia como eu sabe do que eu estou falando. A gente tem viatura em cima das calçadas, a gente hoje tem guarda municipal, às vésperas das Olimpíadas, a gente tem guarda municipal também fazendo aquele trajeto a pé e viatura, mas isso não inibe nem um pouco a ação dos criminosos que saltam em cima dos ônibus e buscam os celulares, e a gente percebe que são os mesmos grupos, né? No dia seguinte eles estão lá do mesmo jeito, arrumadinhos, eles furtam rapidinho, continuam caminhando e nada acontece, não dá tempo de nada, porque o volume de meliantes é absolutamente superior às forças do Estado. E chegando aqui hoje para a palestra, eu passei aqui por uma pracinha também no aterro e eu pude ver mais ou menos 200 pessoas esperando, moradores de rua esperando né, aquela alimentação de manhã. A gente sabe que a gente tem uma população de rua enorme, que é usuária de entorpecentes e que por vezes cometem esses pequenos delitos. Então, o que fazer com essa massa toda, né, e que acaba muitas vezes chegando às varas criminais? O que eu, como juíza criminal, posso fazer
com um problema que não é especificamente só de segurança pública. Então, a gente tem dados do Instituto de Segurança Pública. Antes de vir conversar com vocês essa manhã, eu dei uma olhada lá nos dados que são inseridos, e em abril a gente teve uma nova inserção, e a gente percebe que a violência no Estado tem aumentado em valores percentuais. Eu li aqui um aumento de 5,4% nos delitos de letalidade violenta, como homicídios dolosos e latrocínios, um aumento de 19,2% em roubos a transeuntes, um aumento de 22,1% de roubos a automóveis em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a gente também percebe um aumento no volume de prisões. Então, é uma conta que não fecha, né? A gente consegue realmente visualizar um aumento de delitos e um aumento de encarceramento. O que está acontecendo, então? Se a gente ainda está vendo isso tudo, né, acontecendo na rua, é uma conta que não fecha. Não adianta transferir essa responsabilidade para a polícia, não adianta transferir essa responsabilidade para o judiciário. Eu todos os dias leio nos jornais e agora, como presidente da associação, tenho que defender institucionalmente os nossos magistrados, que são lá estampados na manchete: juíza solta a pessoa que esfaqueou a mãe e a criança assistiu de 7 anos, o agressor esfaqueando, e a juíza solta o sujeito. Mas por quê? Que sistema é esse? Ou então, a turista argentina na praia de Copacabana foi esfaqueada por um rapaz que tinha acabado de ser solto também num outro processo de roubo, porque era primário, e aí o rapaz foi solto. Por que foi solto? Isso é problema da audiência de custódia, isso não é problema da audiência de custódia. Então a gente está vivendo um sistema que é absolutamente esquizofrênico, porque a gente cria os instrumentos, né? A audiência de custódia veio para você desafogar, em tese, as prisões, mas ela não resolve o problema de segurança, porque você joga de novo esses rapazes e moças nas ruas, e eles retornam e cometem crimes mais violentos, e muitos são primários, e aí tem o problema legislativo, né? Porque a primariedade, ela impede esse encarceramento dependendo da quantidade de pena daquele crime. Então, esse caso mesmo desse rapaz que esfaqueou a mãe na frente de uma criança de 7 anos, eu tive que fazer lá a defesa técnica da juíza perante a imprensa e a sociedade como um todo, e nós percebemos que esse processo dele tinha sido de 2012, ele era primário, sem antecedentes. A juíza fez o que tinha que fazer. Um processo de 2012, o Ministério Público pede prisão em 2015, 3 anos, sem nenhum outro registro criminal. A lei determina que ele seja colocado em liberdade. Então a gente fica rodando, né, procurando quem é o culpado e qual é a solução para tudo isso. A gente não pode falar em violência, em segurança pública, sem falar no tráfico de entorpecentes. Na minha vara, 40% dos processos criminais que tramitam de tráfico de entorpecentes, de facções criminosas, de facções bem organizadas, com um volume financeiro grande, e os instrumentos que a gente tem para trabalhar com essa realidade, né? As comunidades que estão todas conflagradas aí sob o domínio do tráfico, e com esse trabalho de buscar os menores para trabalhar, e a gente tenta tirar, faz projeto social, e a Secretaria de Seguridade Social também não, de Assistência Social também não consegue trabalhar dentro da comunidade mais adequadamente. Sai o PP, entra o PP. Então, a gente percebe que não existe nenhum sistema, nenhum mecanismo, e aí vem aquela discussão, né? Liberamos as drogas, não liberamos as drogas. A gente roda e volta para a mesma discussão. Temos condições hoje de descriminalizar totalmente o uso de entorpecentes? Temos condições de saúde pública
para isso, seria ideal que nós tivéssemos, né? Que a gente sabe que o usuário, ele não é um criminoso. O usuário, ou ele faz isso por opção e não é dependente, né? Ele gosta disso, ou ele tem realmente um problema de saúde. E o Estado não dá conta nem de cuidar dos nossos problemas de saúde ordinários. A gente vê aí a crise nos hospitais. Agora tem juiz determinando que se faça internação em hospital particular por conta da falência, né, no sistema de saúde pública. Então, eu acho que nós não podemos pensar só filosoficamente, apesar de nós estarmos aqui no ambiente acadêmico, a gente tem que cotejar realmente todas as ideias boas que existem e, né, as projeções para o que a gente tem para hoje. O que a gente tem para hoje no estado do Rio de Janeiro é um estado sem dinheiro, falido, sem política estrutural em nenhum de seus setores, em qualquer de seus setores, e dentro dessa realidade a gente tem que construir alguma solução. Eu não sou pessimista, não. Eu sou uma pessoa absolutamente otimista. Eu acredito nas instituições, senão eu não estaria, né, abrindo mão do meu convívio familiar para exercer a presidência de uma associação, porque eu acredito na possibilidade de mudança, eu acredito na política e acredito que com pequenas ações nós chegamos a grandes resultados. Então, na área do judiciário, né, a gente tem iniciativas importantes para minimizar tudo isso, e aqui eu tenho até uma testemunha, né, estou no meio dos delegados de Polícia Federal. Há alguns anos a gente trabalha no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e há alguns anos já, desde 2008, quando eu me tornei juíza criminal daqui do Foro Central, da capital, da 40ª Vara Criminal da capital, eu tenho tentado modificar um pouco o pensamento da magistratura que trabalha com crime. Então, trazer técnicas diferentes, né, de investigação, que os juízes aceitem essas técnicas. Então, a gente trabalhou na realização do manual de infiltração de agentes, trabalhamos no manual de delação premiada, quando ainda não era tão famosa assim por conta da Lava Jato, mas a gente já tinha aqui delatores, correios delatores em processos de tráfico. O que a gente fazia com esses meninos? Que o correio delator, ele não pode entrar no programa de proteção à testemunha porque ele não é testemunha, ele é correio, né? E aí eu faço o que com esse rapaz que é absolutamente ameaçado e que não pode mais voltar para a sua comunidade? Qual o valor do depoimento dele para incriminar os seus comparsas? O que a gente faz com essa situação? Então, a gente, através de debates e de um manual, a gente tentou sensibilizar os outros colegas quanto a essa realidade. A gente trabalhou muito a questão da repatriação de ativos financeiros, né, de delitos que a gente consegue visualizar com ativos fora do país e até mesmo, né, fora do Estado, porque a Justiça Estadual trabalha com delitos estaduais. Então, por exemplo, eu tinha um traficante que tinha dinheiro escondido em um bunker na casa da mãe dele no estado de Minas Gerais. Como é que eu trago esse dinheiro de volta? Pode ser, esse cumprimento do mandado pode ser por um agente de lá, como é que ele chega aqui, que crime, como que a gente arruma tudo isso. Então, essas medidas todas a gente veio trabalhando ao longo do tempo, ao longo desses anos, muito orientados pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E aí todos os avanços legislativos nos ajudaram muito, né? A própria lei de organizações criminosas nova, a gente não tinha, a gente trabalhava no Rio de Janeiro com a criminalidade organizada, mas até bem pouco tempo atrás eu não tinha o conceito de crime organizado. E como eu não tinha o conceito de crime organizado, eu não podia ter uma vara especializada em crime organizado na Justiça Estadual. Porque na Justiça Federal, o modelo que a gente tinha gerava uma porção de conflitos de competência pela ausência da definição do que é organização criminosa. Então, eu não podia nem trazer para a Justiça Estadual esse modelo porque não ia dar certo. Então, veio a lei, mas antes mesmo disso, a gente conseguiu na Justiça Estadual criar a Central de Assessoramento Criminal, que é um cartório especializado em crime organizado,
organizado com funcionários sem rosto. Os funcionários não são identificados de modo que não possam ser constrangidos no processamento desses feitos. Cada juiz continua competente para o seu processo, mas esse cartório é como se fosse uma UTI. A gente cuida desse processo muito grande, geralmente são processos de 90, 100 volumes de 200 páginas, que tinham um manuseio muito dificultado, nenhum serventuário da Justiça queria mexer, porque muito volumoso, ele ficava lá jogado para escanteio. Então a sentença dele ia sair, né, na outra década, e com os crimes possivelmente já prescritos. Então a gente digitalizou todos esses autos, a gente tem hoje um cartório que é modelo, não existe outro no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, porque nós não tínhamos conseguido ainda a definição de organização criminosa. Agora, com essa definição, a gente já pensa até na instalação de uma vara para isso, apesar do que eu digo que essa vara ela vai ser mais genérica do que qualquer outra que a gente tem, porque em praticamente todos os casos nós temos um núcleo de organização criminosa, seja no tráfico, né, seja de roubadores, de pessoas que cometem latrocínio. A gente tem aqui aqui em Santa Teresa um grupo especializado em latrocínio de Rolex, né? Não sei se vocês sabem disso. Especializado, né? Usam mototáxi, são absolutamente espertos. Aí um é preso de vez em quando, muito sem rastro, e a gente volta com eles de novo em atuação. Então, essas iniciativas todas, apesar de toda a dificuldade, né, da máquina que a gente tem uma máquina judiciária muito pesada, muito burocrática ainda. O processo em si, o processo judicial é muito burocrático, mas a gente tem iniciativas que têm amenizado essa questão toda do trâmite célere dos processos e da resposta à sociedade. A gente não pode falar em segurança pública sem pensar na adequada valorização dos agentes da lei, né? Isso a gente fala, mas aí os juízes recebem os seus salários em dia e os policiais recebem os seus salários atrasados. Então, como é que a gente pode exigir, né, de um policial que ele trabalhe adequadamente se ele não tem nem dinheiro para sustentar a sua família, ele não sabe nem se ele vai receber esse mês o seu salário, que é indigno, né? É um salário ainda que não é compatível com a função desse policial. Na Polícia Militar, eu acho que eles são heróis, né? Eu sinceramente, apesar de saber que a Polícia Civil, né, também tem suas dificuldades, mas o fronte é da Polícia Militar. E o cara é herói por quê? Ele hoje trabalha com armamento, né, completamente defasado em comparação ao armamento da criminalidade. Se ele não entrar naquele sistema de baixar a cabeça, ele é dizimado. E a gente tem, né, infelizmente, uma polícia militar ainda muito corroída pelo fenômeno da corrupção, porque durante anos e anos nós não estruturamos também as corregedorias de polícia. Eu falo isso há muito tempo. A gente só pode ter um poder forte, uma instituição forte, se a gente tiver como afastar o joio, separar o joio do trigo, né? Eu acho também que o judiciário precisa fazer a sua parte. Hoje a gente tem CNJ, a gente tem corregedoria, estou até com muito trabalho por conta das ações da corregedoria aqui do Estado do Rio de Janeiro, na defesa dos magistrados. Mas eu sei que a Corregedoria Unificada de Polícia é uma corregedoria sem nenhuma estrutura, que até bem pouco tempo atrás, eu estou afastada um pouquinho, né, de tempo por conta do movimento associativo, mas até bem pouco tempo atrás eu sabia que trabalhava sem papel, com pouquíssimos e abnegados funcionários, né, e sem estrutura nenhuma. Então, como é que a gente pode imaginar que a gente vai melhorar, né, a moral da polícia se a gente tem ainda essa mistura toda, né, de corrupção? E eu não falo isso de forma, né, aleatória. Eu mesma, uma das minhas últimas ações judiciais lá na 40ª Vara Criminal,
foi um processo em que nós percebemos que aqui na Praça Mauá, uma boate, tinha um sistema de distribuição de drogas, as drogas vinham daqueles casarões, Morro da Providência, né, já com o PP, desciam do Morro da Providência, casarões da Sacadura Cabral, distribuíam na boate, que distribuía para os turistas, para os consumidores em geral, e o arrego da Polícia Militar era na própria boate. Então, nós fizemos apenas um mês, de filmagem. A Polícia Civil, pela Secretaria de Segurança, a SCINT, fez um movimento de infiltração. A gente fez uma filmagem de um mês, a gente descobriu que todas as viaturas do 5º Batalhão faziam ponto ali e recebiam a sua diária naquela localidade. Então, a gente sabe que isso é uma... E aí, esse processo gerou lá a condenação de policiais militares, ineditamente, né, de policiais militares, de traficantes e de da sociedade que ali, né, exerciam essa atividade ilícita. Todos sentados numa mesma sala de audiências, para minha tristeza. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, mas o que o Estado faz para amenizar essa realidade, né? Como é que essa polícia está sendo vista e organizada, né, para enfrentar esse problema interno que a gente tem? Então, condições para os agentes da lei, isso é imprescindível. A gente viu também em notícia de jornal que a turma da Força Nacional que veio trabalhar aqui nas Olimpíadas foram colocadas em alojamentos, né, do PAC, sem nenhuma estrutura, colchão espalhado. Eu até peguei uma foto, fiquei absolutamente escandalizada com essa foto aqui, a farda do policial pendurada, ele num colchão deitado no chão, com o armamento dele espalhado no chão, em um local que eu não sei nem se é adequado, porque a maior parte dessas obras do PAC foram realizadas, e aí as próprias ações judiciais criminais nos mostram isso, em áreas que não foram estudadas pela segurança pública. O próprio secretário José Mariano Beltrame já disse isso nos jornais, que em determinadas áreas não podia ter obra de PAC, porque elas estavam dentro das comunidades e por isso o tráfico se instalou lá e não tem como tirar de lá, porque não tem como o Estado entrar e ficar fazendo operação policial para tirar esses invasores que são do próprio tráfico. Então, essas questões assim me assustam. Quando eu vejo uma coisa dessas, eu penso, meu Deus, mas nem nas Olimpíadas a gente consegue organizar minimamente a nossa força policial. 5 minutos eu tenho. Identificar o perfil do criminoso e atuar antes que ele se forme, isso é básico, né? A gente entra nas comunidades. Eu tive a oportunidade de fazer uma incursão na favela da Maré com o Exército, na época em que o Exército a ocupava, há pouco tempo atrás, e eu fiquei também estarrecida com o que eu vi, né? A Maré é um espacinho, né, territorial pequeno, com uma multidão de 130 mil pessoas vivendo naquela área, e com escolas, muitas escolas, crianças uniformizadas, mas um sem número de pessoas que não trabalham e que não fazem absolutamente nada. Meninas novas com filhos no colo, meninos pequenos já empunhando armamento. Então, a gente chega à conclusão assim, que do ladinho de onde a gente passa, né, a gente vai ali para a Baixada, a gente pega avião ali no Galeão, a gente percebe que a gente simplesmente fecha os olhos para essa realidade. E aí, a questão estrutural do Estado é trazer, né, essa juventude que realmente está lá perdida. Muita gente nunca nem saiu daquela comunidade para nada, né? Vive ali naquele gueto. Trazer essa turma toda para a realidade, né? Do estudo, né? Da educação, da cultura,
E a gente vê projetos muito isolados. Eu, essa semana, fiquei muito feliz. Eu fui participar da solenidade da Medalha Tiradentes para um magistrado que tem um projeto muito bacana, social, de adoção tardia e de apadrinhamento. E lá eu encontrei um grupo de jovens da comunidade da Providência que tocam, né, instrumentos musicais e tem uma banda chamada Som Mais Eu. E um espetáculo, a banda, muito bem organizada, bem estruturada. Então, se a gente dá a oportunidade, essa oportunidade realmente se transforma em realidade. Isso o Estado tem que pensar. Eu não posso deixar, como mulher, de falar do planejamento familiar. A gente tem que enfrentar essa questão, né, da esterilização. Se a gente tem um regramento hoje que só mulheres que tenham mais de tantos filhos e que tenham mais de 21 anos possam realmente efetuar ligaduras de trompas, né, pelo Estado. A gente tem que repensar isso, repensar a questão do aborto. A sociedade precisa enfrentar esses temas, porque não é possível que a gente continue fechando os olhos para a realidade de que 70% de mulheres de comunidades são mães solteiras ou hoje criam seus filhos sem os seus companheiros. De que quase 80% dos réus das varas criminais não têm contato com seu pai ou não conhecem o seu pai. Então, essa é uma outra realidade que a gente tem que enfrentar. O superencarceramento e as suas medidas, né? Eu me assusto quando eu ouço que eu tenho que soltar 1000 presos para que as Olimpíadas transcorram naturalmente, porque as cadeias do Rio estão vazias e esses presos não precisavam estar lá. Se eles não precisavam estar lá, eles não deveriam ter sido presos, né? E por que às vésperas de um evento desses a gente tem que soltar 1000 presos em razão da superlotação das cadeias? Também me assusta a audiência de custódia para soltar preso. A audiência de custódia não tem essa finalidade, né? A audiência de custódia tem, apesar de eu ser, né, não completamente a favor da custódia nesse modelo que ela existe hoje, ela tem a finalidade da preservação da integridade do preso, da necessidade da prisão, e não para a liberação de pessoas por conta do superencarceramento. E, por fim, eu não podia deixar de falar da participação da sociedade civil de alguma forma, né? Eu tenho tentado mostrar isso para os próprios magistrados. Não adianta a gente dizer que a Baía de Guanabara é poluída se a gente vai à praia, vê todo mundo jogando lixo e a gente não faz nada, né? Se a gente sabe que aquela realidade acontece, você não muda essa realidade. Então, por exemplo, nós fizemos há 2 semanas atrás, a Associação dos Magistrados fez a primeira remada limpa entre promotores e juízes que saíram de uma praia lá em Niterói, de canoa havaiana, né, usando um esporte que é absolutamente natural, e nós recolhemos 600 toneladas de lixo nas praias, e depois que a Prefeitura de Niterói tinha recolhido o lixo. A gente tinha pedido na noite anterior, não recolheu o lixo para a gente ter exatamente a ideia do que tinha acontecido, mas aí o lixo foi recolhido e mesmo assim nós encontramos 600 quilos de lixo com pneu de caminhão, enfim, garrafa PET, uma confusão danada. Mas por que eu digo isso? Porque eu acho que cada um de nós tem que assumir o seu papel social, né? Tem que assumir o seu papel de transformador dessa sociedade que nos incomoda e que a gente não gosta. Então, através de pequenas medidas, né, reciclar o seu lixo em casa, enfim, trabalhar melhor pela instrução do seu porteiro, né, para trabalhar na segurança do seu prédio, ou trabalhar nos projetos sociais que a gente já conhece. Enfim, cada um contribuir um pouquinho com a sua área de conhecimento para isso. Eu tenho certeza que cada um dos convidados, né, e da plateia que aqui hoje engrandece nosso evento tem uma contribuição importante. Então, juntar forças e acreditar
que é possível, sim, construir uma nova sociedade e melhorar o estado do Rio de Janeiro, que é o mais lindo do país. E eu digo isso porque eu amo o país inteiro. Todos os meus colegas de todos os estados dizem que um dia eles querem comprar um apartamento ou uma casa no Rio e se aposentar aqui. Então a gente tem uma joia rara, né, que está maltratada, mas que tem solução. Eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para qualquer ação ou esclarecimento. Obrigado à juíza estadual Renata Gil. O pior é que quando você trata o lixo como lixo, faz sentido. Agora, quando você trata as pessoas como lixo, como a sociedade brasileira criando esse gueto, esse apartheid que são as favelas, o resultado que se colhe é esse. É crime e retorno à sociedade. A sociedade acabou gerando tudo isso. Então, esse é um aspecto lato sensu da segurança pública. Só que as polícias, como a gente sempre diz, ela não vai ficar examinando o histórico pessoal de cada criminoso, ela tem que cumprir o papel dela. Então, por exemplo, no caso do sujeito que é o chamado crime imprevisível, ele está andando na rua e resolve dar uma facada no pescoço de 10 mulheres. Isso é uma questão do estrito senso de segurança pública. Isso aí qualquer pessoa, qualquer lugar pode fazer uma loucura dessa e não dá para você ter um policial para cada uma das pessoas na sociedade. O tráfico de entorpecentes, quer dizer, então é um crime previsível. Agora, há o crime previsível. Quando você tem, como lá em São João de Meriti, o prefeito decretou estado de emergência, porque tem grupos de 100 homens armados com fuzis, isso é previsível. Pessoas armadas com fuzis, com pistolas, com granadas, é um crime previsível. E nós estamos achando que isso é natural. Faz parte da natureza da sociedade você ter centenas e centenas de homens parados pelo Grande Rio com fuzis na mão. E não é. Não, e crianças com fuzis também. Virou uma coisa lúdica. Né? Crianças com fuzis brincando, como eles mesmos dizem, eles estão brincando. Né? Só que estão brincando de matar. O tráfico de entorpecentes, já todos vão acabar mencionando mais ou menos isso, né? Claro, uma sociedade que compra, consome drogas, ela está favorecendo o crime. Agora, como nós também dizemos, quer dizer, na Europa toda, quem já viajou o mundo inteiro, tem drogas no mundo inteiro, mas não tem ninguém de fuzil na rua, matando, dando tiro na cabeça de mulheres sozinhas nos seus automóveis, de homens, de pais, mães, etc. Né? Milão, Paris, Roma, tem tráfico de drogas, mas não tem ninguém de fuzil para agir em você, fechando a tua avenida, fechando a tua rua para matar você. Até hoje nós não conseguimos ter segurança na linha amarela e na linha vermelha. Quer dizer, nesses últimos períodos de segurança pública. Não se tem estratégia nem sequer para proteger as pessoas que vão pegar a linha amarela, a linha vermelha, a linha Brasil, a linha Dutra. É previsível que vai acontecer crimes. Esse é um crime previsível. A valorização dos policiais. Os policiais são humilhados. Acabou de demonstrar aqui agora, e todo mundo já sabe. O próprio crime organizado, desorganizado, faz uma propaganda, faz uma informação, traz essa informação que acaba passando para os meios de comunicação de massa, joga as populações contra a polícia, contra o Estado, contra as organizações, contra as instituições, e todo mundo compra a ideia de humilhar o policial. Então virou moda, virou um esporte, né? Podia estar até na Olimpíada, humilhar o policial, quem humilha mais ganha a medalha de ouro. Então, se nós não pararmos com essa lógica da humilhação da atividade policial, da desumanização, quer dizer, desidrataram a humanidade do policial. E aí, reumanizaram e reidrataram a humanidade do criminoso, que está matando você, que está matando a sua família. Esse é o problema, esse é um dos problemas. Isso é na área psicossocial. Na área da propaganda, da contra-propaganda, da informação, da contra-informação. E estamos comprando essa ideia. Pega as rádios aí, televisões. Então, humilhar policial se tornou uma coisa comum, natural e benéfica para a sociedade.
Aí o indivíduo pega uma rua dessa e toma um tiro na cabeça. Ele é próprio vítima dessa atividade de humilhação do policial. Isso é feito pelos governos, pela sociedade e pelos próprios criminosos. É como se fosse uma grande união contra a atividade policial. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.